Let's read Zechariah chapter 7, Vamos ler Zacarias capítulo 7, verse 11. versículo 11. But they refused to pay attention. Stubbornly they turned their backs and stopped up their ears. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos. They made their hearts as hard as the flint and would not listen to the law or to the words of the Lord Almighty has sent by his Spirit through the earliest prophets. É para que não ouvisse. Versículo 12. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. So the Lord Almighty was very angry. When I called, they did not listen. So when they call, I would not listen, says the Lord Almighty. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we thank you again for this wonderful time. Senhor, mais uma vez te agradecemos por esses momentos maravilhosos. May we all sit at your feet like Mary. Possamos estar todos assentados aos seus pés como Maria. May your word really sink deeply into our hearts. Que a tua palavra possa calar fundo nos nossos corações. That we are willingly pour out our ointment before you, Lord. E para que possamos derramar o nosso unguento precioso In diante the do name Senhor. of our Lord Jesus we pray. No nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém. Let's continue on this question of fasting. Então prossigamos nessa questão do jejum. After 70 years, the fasting almost became a law to the remnants. Então, após quase cerca de 7 anos, o jejuar se tornou como que uma lei para o What remanescente. God wants is the reality. O que Deus deseja é a realidade. God did not want a show. Deus não quer demonstrações. After 70 years, the fasting became a show. Então, após 7 anos, o jejuar se tornou um show. Many people ask the question about the fasting. Muitas pessoas perguntam a respeito do jejuar. Because when you fast 40 days, Porque quando você jejua por 40 dias, that's amazing. é For impressionante. some people, it's almost impossible. Para algumas pessoas é quase impossível. They think you must be very spiritual. Eles acham que você tem que ser muito espiritual. But important thing is the reality. Mas a questão importante é a realidade. Now, important thing is to fast or not to fast is always because of our Lord. Então a questão de jejuar ou não jejuar sempre deve ser por causa do nosso Senhor. So I think through that question, Eu creio que por meio dessa pergunta, and now you see how our God responds in public. então agora você vê como é que o nosso Senhor responde em público. It means this is not a small issue. Então significa que essa não é uma questão pequena. Our God tried to clarify what happened to a real fasting. E o Senhor, então, o nosso Deus quer explicar o que acontece de fato com o jejum But of verdadeiro. course, the Lord only talk about fasting and also talk about feasting. E o nosso Senhor fala não só apenas a respeito de jejuar, mas também a respeito de Now festejar. you can imagine after they fast for the whole day, Então você pode imaginar que após eles fazerem jejum por um dia inteiro, then when they are able to eat, então quando eles podiam comer, they are just feasting, eles simplesmente estavam banqueteando, eating, drinking for themselves. comendo e bebendo para si mesmos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that means that the fasting for themselves. significa que eles estavam então jejuando para si mesmos. Because their stomach was empty. Now their stomach is filled. Então antes o estômago deles estava vazio, agora o estômago We deles all está live cheio. for ourselves. Então sempre vivemos para nós mesmos. But here, our God really tried to teach them very important lesson. Mas aqui o nosso Deus procura ensinar-lhes uma lição muito importante. So it is true the Lord linked fasting and feasting together. É verdade que o nosso Senhor ele une o jejuar e o festejar numa coisa Because só. somehow the Lord wants to answer that question. Que de alguma forma o Senhor deseja responder aquela The pergunta. question was, should I mourn in the fast in the 5th month as I have done for so many years? Which verse? That's verse 3. Versículo 3.
perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? So that's the question. Essa é a pergunta. So our Lord tried to answer that. E o Senhor agora procura responder a pergunta. First, our Lord has to deal with the nature of fasting. Em primeiro lugar, o Senhor tem que lidar com a natureza do jejuar. For ourselves or for the Lord. É para nós mesmos ou é para o Senhor? That's why the Lord said, when you fasted and mourned in the 5th and the 7th month for the past 70 years, was it really for me that you fasted? No versículo 5, o Senhor diz: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? How sad it must have been. Quão triste deve ter sido isso. Outwardly, when people, the world, see that show for 70 years. Então, quando as pessoas viram aquele show, aquela demonstração externa por 70 God anos, simply asks very simple question. Deus faz uma pergunta muito simples: Was it really for me that you fasted? acaso foi para mim que jejuastes? That's fasting. Isso é jejuar. But when you come to the feasting, Mas quando chega a celebração, a festa, were you not just feasting for yourself? quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que You comeis e see, bebeis? the word not just in feed for yourself. Essa frase fala assim: não é apenas, não é para vós mesmos. Nothing wrong with for yourself. Não tem nada de errado para vós mesmos. But are you sure you have no room for the Lord? Mas se você tem certeza que não tem nenhum espaço para o Senhor, So, by these questions, we should know their spiritual condition. então, por meio dessas perguntas, nós podemos conhecer a condição espiritual deles. They are remnants. Eles eram remanescentes. They love the Lord. Eles amavam o Senhor. They remember those sad days. E eles se lembravam daqueles dias tristes. That's why they came back. É por isso que eles For retornaram. those people in Babylon, Para aqueles que ficaram na they Babilônia, are so occupied with the world. eles estavam tão ocupados com o mundo. They may be sad, but not that sad. Eles estavam tristes, mas não tão tristes assim. Because Jerusalem is far away from you. Porque Jerusalém está distante de você. You do not see the temple in ruin. Você não vê o templo em You ruínas. do not see the temple, that city empty. Você não vê a cidade vazia. But only those people come back Mas somente aqueles que retornaram. when they see from in their surrounding. Quando eles olham ao redor Now they realize that that sadness is real. e eles percebem que aquela tristeza era Even genuína. this happened 70 years ago. Ainda que tenha ocorrido 70 anos antes. But today, when you see the ruins, Mas hoje, quando eles viam as it ruínas, reminds you of what happened. fazia lembrar daquilo que havia So, acontecido. in this matter of fasting, Então, nessa questão do jejuar, for sure, the remnants must be very real, much more real than those in Babylon. aquilo deveria ser muito mais real para aqueles remanescentes que voltaram do que aqueles que The permaneceram na Lord Babilônia. knows that they are real. O Senhor sabia que era real, But even that, mas mesmo assim, the Lord challenged their spiritual condition. o Senhor ainda assim desafia a condição espiritual deles. So that's important Isso é muito importante. because that's after the 8th vision being given. Isso aconteceu após as 8 visões terem sido dadas a Zacarias. Before the completion of the temple, Antes do templo ser terminado in the process of going there, e do processo de chegar ali, but somehow their spiritual life ought to be fixed. mas de alguma forma a vida espiritual deles precisava ser consertada. Just from this matter of fasting, Exatamente a respeito dessa questão do jejuar. it should be able to reflect the true color of the life of this remnant. Deveria de fato refletir a condição real da vida daqueles Now, remanescentes. what's the problem? Qual que é o problema aqui? Remember why God said, I have sent early the prophets to you. Porque o Senhor menciona que ele enviou os profetas antes que o precederam. But listen what happened. Mas ouça o que aconteceu. Now, if I send my prophets, Se eu enviei os meus profetas, means somehow I have the word to tell. de alguma forma significa que eu tinha uma mensagem a dizer. But what happened? Mas o que aconteceu? Then they refused to pay attention. Então, Verse 11. versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender. Stubbornly they turned their backs and stopped up their ears. Rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos. Now, important is stop up their ears. A
parte importante aqui é ensurdeceram, tamparam os Now, why ouvidos. our Lord make the issue? Por que o Senhor realmente tem uma questão contra isso? Why this is related to the fasting? Por que isso aqui está relacionado ao jejuar? Now you understand. Agora você entende. Fasting is another kind of prayer. Então, o jejuar é uma outra forma de oração, But prayer with burden. mas é uma oração com encargo, To the point that you lost your appetite. ao ponto de você perder o apetite. That's called fasting. Isso é chamado I already jejuar. mentioned two kinds of working. E eu já mencionei 2 tipos de operar. Sometimes you work. Algumas vezes você You're trabalha hungry, you have a lunch. e você está com fome, você vai ter But que almoçar. sometimes you are involved with so important work. Mas algumas vezes você está envolvido com uma obra tão With importante a burden. e é um encargo. You had to finish at 5 o'clock. Você tem que terminar até às 5 da Even tarde. it's time for lunch. Ainda que seja a hora do almoço, You have no appetite to lunch. você não tem mesmo apetite. You still work Você ainda trabalha. with burden. Isso porque é um encargo. Remember, Lembre-se, for some people you are fasting. para algumas pessoas você está jejuando. Do you see that, brothers? Você vê isso? Now that's the fasting in the Bible. Isso é que é o jejuar na Bíblia. It's not because you're hungry you make effort to fast. Não é pelo fato de você estar com fome que você faz aquele esforço para poder jejuar. So to fast or not to fast Então, jejuar ou não jejuar depend on how sad you are. depende de quão triste você esteja. Depend on how heavy is that burden in your heart. Depende de quão pesado é aquele encargo no seu coração. If that burden is not there, Se não houver esse encargo, you fast você jejua is a pretension. e vai ser um You fingimento. pretend to the world you have that burden. Você está fingindo para o mundo que você tem um encargo. Do you see that how serious it Você, is? você vê quão sério é You isso. put on a show Você está simplesmente dando to um tell show people how spiritual you para are. mostrar para as pessoas quão espiritual você é. No, brothers. Não, irmãos. God look at your heart. Deus olha para o seu coração. When that burden is gone, Quando aquele encargo se vai, when 40 days is over, quando os 40 dias se vão, Bible said Jesus was hungry. aí a Bíblia diz que então Jesus teve fome. Now you understand. Agora você entende. Fast, then hungry. Então, jejuar e depois que vem a It's fome. not to be hungry, then fast. Não é ter fome e então jejuar. You ought to put the horse before the carriage, Você tem que colocar os cavalos antes da carroça. not carriage before the horse. E não a carroça na frente dos cavalos. But unfortunately, today people misunderstood the intent, the truth of the fasting in the Bible. Mas infelizmente as pessoas hoje não compreendem o significado real do que é o But now jejuar. in this matter, Então, nesta questão, God will teach him another lesson. Deus vai ensinar-lhes uma outra lição. Why you fast? Por que você jejua? It's a prayer. É para oração. Why you pray with fast? Por que você ora com jejum? Because such a burden. Porque há muito encargo. Your burden is real, right? O seu encargo é real, So certo? your burden is real. Então, uma vez que o seu encargo é real, Your request must be real. então a sua petição tem que ser real. How do you pray at that time? Como é que você ora naquele Why you momento? pray on that day when you remember how the city of Jerusalem was burned? Por que você se ora e lembrando daquele dia em que a cidade foi queimada? You know you sin against God. Você pecou contra Deus. That's why God allowed no stone upon another stone. Foi por isso que o Senhor permitiu que não houvesse pedra sobre pedra. So you know how to pray. Então você sabe como orar. You repent. Você se arrepende. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e for irmãs, that reason, por essa razão, that ought to be the repent. Should be one of the elements of our fasting. então o arrependimento tem que ser um dos elementos do nosso Do jejuar. you see that? Vocês veem Very isso? clear. É muito claro. So if you know what happened on that day Se você sabe de fato o que aconteceu naquele dia and you fast e você jejua because of that event, por causa daquele evento, now what lesson, what that event will teach you? o que aquele evento vai te ensinar? Now why people were captured to Babylon? Por que as pessoas foram levadas cativas para a They sin Babilônia? against God. Porque eles pecaram contra Now Deus. God disciplined them. Então Deus agora os disciplina. After 70 years, God will restore them. Então após 70 anos Deus vai restaurá-los. So that's part of child training. Então isso faz parte daquela educação, do So treinamento if de uma you criança. remember that, Você se lembra daquilo? of course you repent. É claro que ao se lembrar disso você se So arrepende. just like the prayer of Daniel, Exatamente como na oração de Daniel. where he heard that 70 years about to be fulfilled, Quando ele percebeu que os 70 anos estavam para se he cumprir, prayed. ele orou. He said, Lord, we sin against you. E ele disse: Senhor, nós pecamos contra ti. It is true. If their forefather who against the Lord,
É verdade que foram seus antepassados que pecaram contra o And Senhor. Daniel was still young, E Daniel era muito jovem, was still a teenager, ainda era um adolescente, but he was captured. mas ele foi levado He cativo. was captured because of the sin of their father and forefathers. Ele foi levado cativo por causa do pecado dos seus antepassados. But brothers, Mas, meus irmãos, now when Daniel prayed, quando Daniel orou, he said, "We sin against you." ele disse, nós pecamos contra ti. That repentance. Isso é arrependimento. You see, brothers and sisters, Vocês it veem, is irmãos e true. irmãs? When we are divided, É quando nós estamos divididos. now many people are responsible Muitas pessoas foram responsáveis, because they sin against God. porque eles pecaram contra When Deus. we were born into the family of God, E quando nós nascemos na família de Deus, already division after divisions. então já havia divisão após divisão. What can you do? O que você vai poder fazer? But don't forget, Não se esqueça, the sin that caused us to be o divided pecado que causou essa divisão also in us. também está em nós. We are capable to do exactly the same thing. E nós somos capazes de fazer exatamente a mesma coisa. Sometimes we divide the Lord's people in the name of unity. Muitas vezes nós dividimos o povo de Deus em nome da unidade. God look at into our heart. Mas Deus olha o nosso coração. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e for irmãs, that reason, por essa razão, now, when we really fast, quando nós realmente it jejuamos, means that you mean business in the presence of the Lord. significa que você está sério diante do Senhor. Normally, you're always in the presence of the Lord. Normalmente você está na presença do Senhor, You're eating, comendo, you're drinking, bebendo. you live your normal life. você vive a sua vida You normal. don't live in monastery. Você não vive lá no But mosteiro, on that day, mas naquele when you're dia, fasting, quando você está when you jejuando, pray with such a burden, quando você ora com tal encargo, you mean business to the Lord. significa que você está sério diante do You see, Senhor. brothers? Estão vendo, So irmãos? in that case, for sure, when you repent, when you say sorry, you really mean sorry. Porque naquele momento, quando você pede desculpas, significa que você está realmente pedindo We desculpas. confess our sin. Então nós confessamos o nosso pecado. Then, when you continue to listen to Daniel's prayer, Então quando você prossegue ouvindo a oração de Daniel, he prayed that, Lord, ele orou, Senhor, now I pray that somehow your face again shine on your holy place. ah, Senhor, eu te peço que a tua face mais uma vez possa brilhar sobre o teu lugar For santo. 70 years, Por 70 anos God turned his face. havia voltado a sua face. Brothers, Irmãos, now the prayer is this. agora a oração é a seguinte: May the face of God once again shine on the holy place. possa a face de Deus mais uma vez brilhar sobre o lugar santo. Just like I remember one brother pray. É exatamente como eu me lembro de um irmão certa vez tendo orado Sometimes assim. he could not see the face of the Lord. Algumas vezes ele não conseguia ver a face do Senhor. He said, Lord, Ele falou, Senhor, please show me your face. por favor, mostre-me a tua face. Even it is an angry face. Ainda que seja uma face irada. My brother, sister, Irmãos e it is irmãs, sad story when the Lord turned away his face. é uma história muito triste quando o Senhor volta a sua face. What does that mean? O que significa isso? To pray, the Lord no longer withhold the mercy from me. Então, orar para que o Senhor não mais retenha a sua misericórdia de mim. 70 years. 70 anos. Even our Lord prayed to the Father. Até mesmo o nosso Senhor orou para o Pai. How long you are going to withhold the mercy from Jerusalem? Por quanto tempo mais o Senhor vai reter a misericórdia de Jerusalém? After 70 years. Após 70 anos. For 70 years, Por 70 anos, people fast. as pessoas jejuaram. These two are connected to each other. E essas duas coisas estão ligadas entre si. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now to fast for 7 years is not a show. então jejuar por 70 anos não é simplesmente um show, uma So, demonstração. in the true fasting, Então, o jejum verdadeiro in the true prayer, e uma oração you verdadeira, have true repentance. você tem arrependimento You don't verdadeiro. think about other people's sin, you think of your sin. Você não pensa a respeito do pecado das outras pessoas, você pensa a respeito dos seus próprios You are pecados. not busy to point out other people's wrongs. Você não está preocupado em apontar o erro das outras When you're in the pessoas. presence of the Lord, Quando você está na presença do Senhor, you only see that how we failed God in terrible way. você apenas consegue ver o quanto que nós falhamos diante de Deus de uma maneira So terrível. that's one element of the fasting. Então, esse é um dos elementos do jejum. Brothers and sisters, Irmãos e only irmãs. in that way, Somente dessa maneira then we fast for the Lord.
então nós estaremos jejuando pelo Senhor. Do you see that? Você vê isso? That's why God used this to teach us some lesson. É por isso que Deus utiliza isso para nos ensinar uma lição. But now, when you pray, Mas agora, quando você ora, you want the Lord to no longer withhold the mercy from you. você pede que o Senhor não mais retenha a misericórdia de você. Once again, the Lord show His smiling face. Mais uma vez, o Senhor vai te mostrar a sua face That must be sorridente. your prayer, right? E essa deve ser a sua oração, Is certo? that true? Não é verdade? Now let me ask you. Agora deixa eu te fazer uma Do pergunta. you have the smiling face of the Lord? Você vê a face sorridente do Senhor? You don't care. Se você vive, você não se Why? preocupa. Por quê? It is only a ritual. Porque é apenas um ritual. Do you see that? Estão It is percebendo? also a performance. É simplesmente uma demonstração. It's only a wonderful saying. É simplesmente um dizer bonito. Because you are a poet. Porque você é um poeta. You know how to put everything in a poetic E way. você consegue colocar as palavras de maneira poética. Then you forgot about it. Então você se esquece daquilo. But remember, Mas lembre-se, God remember every phrase you use. Deus se lembra de cada frase que você usa. God mean business with it. Deus é sério para com isso. You see, my brothers and Vocês sisters? veem, irmãos e irmãs? Now, if you really pray the Lord, be merciful and show us the smiling face. Se você é sério no tocante a dizer que o Senhor mostre a sua face sorridente, If the Lord really answer your prayer, e se o Senhor responder a sua oração, brother, sister, Irmãos e irmãs, you must live heaven on earth then. você vai viver o céu na terra. But brothers, Mas, is irmãos, that true in your life? Isso é verdadeiro na sua vida? If it's not true, Se não for verdadeiro, somehow your prayer was not answered. de alguma forma a sua oração não foi ouvida. Now, the reason you fast, you pray, A razão pela qual você jejua e ora, you want God to listen to you. você quer que Deus ouça você. If God listen to you, Se Deus te ouvir, He show your smiling face. Ele vai mostrar a você a sua face sorridente. But in the last 7 years, Mas nos últimos 70 anos, do you live under the heaven on earth? você de fato viveu como um céu na terra? Do you live under open heaven? Você viveu sob um céu aberto? Or just because in the fasting day I have to pray like this? Ou somente aconteceu pelo fato dos momentos de jejum eu orar dessa forma? Then you have a feasting day. Aí então você teria o You banquete. forgot everything about it. Aí você esqueci de tudo. So next year in the calendar, oh, I remember that day. Ah, no ano seguinte você olha no calendário e se lembra daquele dia. I do it E again. faço de novo. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, is this real? Are you do this really for the Lord? você de fato fez isso ou faz isso pelo Senhor? You see, brother, sister, Vocês veem, this irmãos? is very important issue. Essa é uma questão muito importante. But now, Mas agora, the secret to gather ear from the Lord. o segredo de ganharmos o ouvido do Senhor. Somehow the Lord is able to hear you De alguma forma o Senhor é capaz de te ouvir, with one condition. mas com uma condição. When you pray to the Lord, Quando você ora ao Senhor, you want the Lord listen to you. você quer que o Senhor te ouça. You want the Lord to change the environment. Você quer que o Senhor mude o ambiente. Now, no longer in Babylon, we come back to Jerusalem. Agora não mais estamos na Babilônia, nós voltamos para God Jerusalém. can do many E o things. Senhor tem que fazer muitas coisas. So when we pray, Então quando nós oramos, our intention is this. a nossa intenção é a Now the seguinte. situation is so such that I have to ask the Lord to remove, to change the condition. E a situação é tal que eu tenho que pedir ao Senhor para mudar aquela situação, aquela God is condição. angry now. E o Senhor agora está irado. I want the God no longer withhold His mercy. Mas eu peço que o Senhor não mais retenha a sua I want misericórdia. to see the God smiling face. Eu quero ver a face sorridente de Deus. Brothers, Mas, you irmãos, can pray. Você pode orar, You have the one question. mas você tem que fazer uma In pergunta. these 70 years, Nesses 70 anos, did God answer your prayer? Deus ouviu a sua oração? That's very important. Isso é muito importante. You see, sometimes we don't care. Algumas vezes não nos We importamos. just say the words. Nós Say the beautiful words. Nós simplesmente mencionamos palavras Even lindas. we dare to say the beautiful words in front of the Lord. E nós até mesmo ousamos dizer palavras lindas diante do My Senhor. brother, sister. Meus irmãos e irmãs. When you say something, the Lord look at your heart. Mas quando você diz algo, o Senhor olha o seu coração. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. This is a lesson they ought to learn because they already come back to Jerusalem. Essa é a lição que eles tiveram de aprender porque já tinham voltado, They de are Jerusalém. remnants. Voltaram para Jerusalém. Our God wants them to become real people. Eles eram remanescentes. Deus desejava que eles fossem They um povo de ought to verdade. live a transparent life. Eles tinham que viver uma vida transparente. Now, if somehow
the Lord answered their prayer. Então agora, se de alguma forma o Senhor respondesse a oração deles, The problem already solved. o problema já estava resolvido. But what happened? Mas o que aconteceu? Who are these people pray in these 70 years? Quem eram essas pessoas que oraram por esses 70 anos? Our Lord says, O nosso Senhor diz: stubbornly they turned their backs rebeldes me deram as costas and stopped up their ears. e ensurdeceram os ouvidos. They don't want to listen. Eles não queriam ouvir. They have no ears to hear. Eles não tinham ouvidos para ouvir. Yet they want the Lord to hear them. Mas ainda assim eles queriam que o Senhor os ouvisse. They want the ear of the Lord, Eles queriam que o Senhor os ouvisse. showing them the smiling face. E para que o Senhor pudesse mostrar-lhes a sua face sorridente. But they themselves stop up their ears. Mas eles mesmos tamparam seus ouvidos. So, brothers, Então, irmãos, what is the purpose of prayer? qual é o propósito da oração? It is prayer only to change our Lord, to change the environment through the hand of God. Então, a oração para que o ambiente seja mudado por intermédio das mãos do nosso If Senhor. God loves you, Se Deus te ama, every prayer is the wonderful lesson you have to learn before the Lord. cada oração é uma lição maravilhosa que você tem que aprender diante do Senhor. So, in this matter of prayer, Então, nessa questão da oração, or in this matter of fasting, ou nessa questão do jejuar, God want to teach us something. Deus deseja nos ensinar algo. Because when you fast, Porque quando você jejua, definitely you want the Lord to hear your prayer. definitivamente você deseja que Deus ouça a sua oração. Otherwise, you don't have fast. De outra forma, você não tem jejum. You are serious. Você está sério ali. You want the Lord to hear you. Você deseja que o Senhor te ouça. But brothers, Mas, irmãos, how God hear you, como Deus te ouve, and you have no ear to hear what the Lord is going to say to you. mas você não tem ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a te dizer. So sometimes we think to pray means that only God changed the environment. E algumas vezes nós achamos que orar significa que Deus apenas irá mudar o ambiente. For somehow God changed His sight. De alguma forma, Deus muda. That's it. É só isso. And we forgot. E nós nos esquecemos. Prayer has two ends. A oração tem duas extremidades, duas pontas. God's end and our ends. O lado de Deus e o nosso lado. If we want our prayer to be answered, Se nós desejamos que a nossa oração seja ouvida, not only that end ought to be changed, this end also has to be não changed. apenas aquele lado tem que ser mudado, mas o lado de cá também tem que ser mudado. Some people can fast for 70 years. Algumas pessoas podem jejuar por 70 anos. They want God to E change. eles querem que Deus mude. They themselves remain the same. Mas eles mesmos permanecem os mesmos. Now, for these people come back to Jerusalem, Mas para essas pessoas que voltaram para Jerusalém, God ought to teach them the lesson. Deus precisava ensinar-lhes uma lição. If the fasting become real, Se de fato aquele jejuar se tornou if real, you change fasting to feasting, se eles mudaram o jejuar em why you festa, feast? por que eles Because festejavam? God showed His smiling face. Porque Deus mostrou a eles a sua Why face you sorridente. fast? Por que jejuavam? God is angry. Porque Deus estava irado. How to change from God being angry and His smiling face? Como é que muda de Deus estar irado para ele com sua face That's sorridente? changing from fasting to feasting. É a mudança entre jejuar e festejar. You see the problem. You see the problem here. Você consegue perceber o problema aqui? People fast and fast. As pessoas jejuam e jejuam. They still can have feasting for themselves. E ainda podem ter festas para si But mesmos. that's not feasting for the Lord. Mas não é um banquete para o Senhor. When feasting for the Lord, Quando você está festejando pelo Senhor, mean that answer indeed be prayer. significa que de fato aquela oração foi respondida. God no longer withhold His mercy from His people. Significa que Deus não mais retém a sua misericórdia do seu povo. That's answer. Isso é a That's the resposta. time of feasting. Essa é a razão daquela festa So, final. my brothers, Então, meus irmãos, now the question is this: a pergunta é a seguinte: how our prayer can be answered? como a nossa oração pode ser respondida? So every prayer Então, cada oração with the remnants, with the overcomers, para aqueles que foram os vencedores is a special lesson. é uma lição especial. In this lesson, Nessa lição, you find that você descobre, if you want your prayer to be answered, se você deseja que a sua oração seja respondida, if you really pray for 70 se years, você orou por 70 anos, thank God.
Eventually, Graças a Deus. God changed everything. Finalmente Deus vai mudar todas as As coisas. if God has changed, É right? como se Deus tivesse mudado, certo? As if in the beginning God said, no, no, no. No início Deus disse não, não e não. Now God changed. Agora Deus muda Everything's fine. e tudo está bem. As if God changed. É como se Deus tivesse Of course, mudado. God never É changed. claro que Deus nunca muda. God can only change our environment. Deus só pode mudar o nosso ambiente. Thank the Lord. E graças ao In Senhor. that way, our prayer be answered. De alguma forma, a nossa oração foi respondida. But why these 70 years? Mas por que os 70 anos? 70 years means that you are being brought to the very end of your natural life. 70 anos significa que você vai ser levado ao fim da sua vida natural. 70 years means that you even do not know how to pray. 70 anos significa que você nem mesmo sabe mais como orar. That's why Paul said, É por isso que Paulo disse, we even do not know how to pray. nós nem mesmo sabemos como orar. Because you do not know how to pray. Pelo fato de você não saber como orar. So you ask the Holy Spirit to take it over. Então você pede que o Espírito Santo assuma. So now Holy Spirit start to pray for us, for you and for me. É por isso que o Espírito Santo então agora começa a orar por você e por So mim. my brothers and sisters, Então remember. meus irmãos e irmãs, Now, lembre-se, in the lesson of prayer, na lição da oração is a lesson of 70 years. é a lição dos 70 anos. Sometimes we think we know how to pray. Algumas vezes nós achamos que sabemos orar, That's not true. mas não é verdade. So, brothers and sisters, Então, irmãos e here the irmãs, lesson is this. A lição aqui é a seguinte: If you want the Lord hear you, se você deseja que o Senhor realmente te ouça, you simply cannot stop up your ears. você simplesmente não pode tampar os seus ouvidos. But that's our attitude. Mas essa é a nossa atitude. And God sent his prophets. E o Senhor então enviou seus profetas. Now, why God sent the prophets? Por que Deus enviou os profetas? God wants to speak to you, Porque Deus deseja falar com but you você, have no ear to hear. mas você não tem ouvidos para ouvir. If you want God to hear you, Se você deseja que Deus te ouça, have you heard the word of God? mas você já ouviu primeiramente a palavra de Deus? Early, God already sent his prophets. Anteriormente o Senhor já enviara os seus Before you profetas. pray, Antes de você orar, have you heard the voice of the Lord? você já ouviu a voz do Senhor? Because from time to time, God already spoke to you Porque de tempos em tempos Deus já falou com through você his words, por meio da sua through palavra, the prophets. por meio dos profetas. But the problem is Mas o this. problema é o seguinte: Have you heard the word? você ouviu essa palavra Have you stopped your ears? ou você tampou seus ouvidos? Do you see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e That's the irmãs? problem. Este é o problema. Now, important thing is, Então a questão importante é, for these remnants come back to Jerusalem, para aqueles remanescentes que retornaram a they Jerusalém, are not just busy in building up the temples in stones and with stones and woods. eles não estavam apenas preocupados em reedificar o templo com pedras e madeira, Through this work, mas por meio dessa obra, God wants to train them. Deus desejava treiná-los. Do you see, brothers? Vocês percebem, Sometimes irmãos? we really work hard for the Lord. Algumas vezes nós trabalhamos duramente pelo There Senhor. was a story. Há uma história, You know, two neighbors. No, they are neighbors to each other. então havia dois vizinhos. Now, one of the neighbors has a garden. Então um daqueles vizinhos tinha um jardim He has a baby, 5 years old. e tinha também um filhinho de 5 anos de Now, idade. during the day, and the boy enter into the garden. Então durante o dia aquele menininho entrava ali no jardim Now he played in the garden. e ele brincava no He jardim almost spoiled everything. e quase que estragava tudo. So, in the evening, when the father came back, Ao anoitecer, quando o pai retornava para sua casa, so then his neighbor just talked to this father. então o vizinho falava com aquele pai: Look, olha, now, is this the way you cultivate your garden? é assim que você cultiva o seu jardim? You know what the answer? Qual foi a resposta daquele pai? The answer is this. A resposta foi a seguinte: I don't care how to cultivate my good garden. eu não estou preocupado como cultivar o meu jardim. I want to cultivate my son. Eu quero cultivar o meu filho. Through that work, Então, por meio daquela as obra, if his son is busy helping his father. é como se o filho ele estivesse ocupado tentando ajudar o seu pai. Strictly speaking, he spoiled everything. Mas falando de verdade mesmo, ele estava estragando But tudo. through that,
his father tried to train his son. Mas por meio daquilo, o pai estava tentando treinar aquele filho. What he cultivated is not his garden, but his son. O que aquele pai estava fazendo não era cultivar o seu jardim, mas o seu When filho. you come back to Jerusalem, Quando eles retornaram para Jerusalém, you are busy much more than the people in Babylon. eles estavam muito mais ocupados do que aqueles que ficaram na You Babilônia. are involved with God's work. Estavam envolvidos com a obra de Deus. What kind of work you can do for the Lord? Que tipo de obra você pode fazer pelo Senhor? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, according to us, de acordo conosco a sinner mesmos. saved by grace. Pecadores salvos pela graça. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, only thing we can do is only spoil the work of God. a única coisa que nós sabemos fazer é estragar a obra de Deus. God is do the God work of building. É Deus quem faz a obra de edificação. You see, God built 5 feet. Deus edifica 5 pés de altura. We metro e destroy meio. 2 feet. E nós destruímos 2 Do you pés de see altura, what I 60 mean? centímetros. Sabe o que Because significa isso? we are still, our temper is still not being dealt with. Porque o nosso temperamento ainda não foi tratado. We're still in our flesh. Nós ainda estamos na nossa carne. When we really being built with the saints together. Quando nós somos edificados juntamente com os santos, Now, sometimes we Algumas cannot vezes. control ourselves. nós não conseguimos nos controlar. Now, unconsciously. Inconscientemente, Now, brother, sister, you hurt this brother, you hurt that brother. você magoa esse irmão, magoa aquele irmão. So somehow, when God is building up the church, Então, de alguma forma, quando Deus está edificando a igreja, your flesh is to do something opposite. a sua carne faz algo no sentido oposto. We must remember, brothers, Nós temos que nos lembrar, irmãos, that's us. isso é assim que So somos. for that reason, Por essa razão, we ought to remember nós temos que nos lembrar. 7 years always mean the end of our natural life and natural strength. 70 anos significa o fim da nossa vida natural e o fim da nossa força própria. So that's why you see we learn the lesson here. É por isso que você vê que aprendemos essa lição So aqui. God tried to point out to them. Então Deus tenta mostrar para You eles. pray. Você ora You want God listen to your e prayer. você deseja que Deus ouça a sua oração. You want the ears from the Lord. Você quer ter os ouvidos, que o Senhor te But ouça. at the same time, Mas- you stop up your ears. Mas ao mesmo tempo você tampa os seus ouvidos. That's why. É por isso. Those fasting is not for the Lord. It's for yourself. É por esse motivo que aquele jejuar não foi para o Senhor, mas para That's você why mesmo. nothing happened. É por isso que nada aconteceu. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, God sent the prophets. God showed you the word, spoke to you. Deus enviou os profetas, Ele In deu a sua many palavra ways. In many ways. de muitas maneiras. Brothers and sisters, Mas, irmãos e either irmãs, through the word Quer seja pela palavra or through the anointing still small voice. ou por meio daquela voz mansa e suave. Have you heard that word? E você ouviu essa palavra? If you don't hear anything, Se você não ouve nada, and you still want God hear your prayer, e ainda assim você quer que Deus ouça a sua oração, it's impossible. é impossível. It's only a show. Vai ser simplesmente uma demonstração, Nothing um would show. happen. Nada vai acontecer. Heaven still closed. Os céus ainda estão fechados. Heaven still far from you. Os céus ainda estão distantes de você. You have a show called the fasting. Aí você tem aquele show que se chama jejum. People know that these people are spiritual. As pessoas vão dizer isso. They Eles são follow espirituais. the word. Eles seguem a They palavra. follow the Bible. Eles seguem a Bíblia. But the important thing is, Mas a questão importante in é, this matter of fasting, nessa questão do jejuar, God has something to say. Deus tem algo a dizer. So the prayer is the story of 2 ends. Então, a oração ela tem 2 lados, 2 Let me extremidades. use something today in Jerusalem as a good example. Deixe-me utilizar um exemplo hoje de Jerusalém. If you visit the city of David, the archaeological site, Se você visitar o sítio arqueológico da cidade de Davi, and you went through a section which is very interesting called Hezekiah Tunnel. e você passar por uma região ali, um lugar que se chama o túnel de Ezequias, Actually, it's an underground water tunnel. na realidade é um túnel subterrâneo com água It was built by Hezekiah. e foi construído por Ezequias. Because the city of Jerusalem has only one source of spring, which is Gihon Spring. E porque a cidade de Jerusalém só tinha uma fonte, que era a fonte do Gion. So he worried if the enemy take the city, definitely will take the spring first. E a preocupação deles é se o inimigo viesse tomar a cidade, em primeiro lugar eles iam tomar aquela fonte. Now, during the time of besiege of the city, then they have no water. Então, na época em que a cidade estava cercada, eles não tinham água. So, according to the Bible, De acordo com a Bíblia, we were told that how Hezekiah really built a water tunnel então nos é dito como de fato Ezequias construiu aquele túnel all the way to the west side of the city of
of David. até chegar ao lado oeste da cidade de Davi. So today we really can walk through that tunnel even have to go through the water. E hoje em dia você consegue andar naquele túnel com a água ali pelo joelho. It is very interesting experience. É uma experiência muito interessante. But something even more interesting. É uma coisa ainda mais interessante. Because in the time of digging this tunnel, Porque na época em que eles estavam cavando aquele túnel, and they found a stone, eles encontraram uma pedra, uma and rocha. they will find some inscription there E encontraram ali algumas inscrições to tell us how this tunnel being done. que descrevia como aquele túnel foi construído. Now today that inscription is in Istanbul. Então hoje aquela inscrição na realidade está lá em Istambul. But according to that inscription, Mas de acordo com aquela inscrição ali, first when they build this tunnel, porque quando eles construíram aquele túnel, there are two teams of people. havia dois grupos de pessoas, trabalhadores. One work from the eastern end, another one from western end. Então, um grupo de trabalhadores, eles começaram do lado oeste, o outro vieram do lado leste. So in a very wonderful way, De uma maneira muito maravilhosa. one this way, another one this way. Um grupo vindo daqui, o outro vindo daqui. But now they describe when they almost meet. E aí é descrito quando eles estavam quase se encontrando. That's most exciting moment. Foi aquele momento mais empolgante. How do you know that these two teams almost meet? Como é que eles poderiam saber que esses dois times estavam se encontrando? They can hear the voice of chisels. Eles conseguiam ouvir as talhadeiras. When they hear the voice of chiseling, Quando eles ouviam aquelas talhadeiras, they know that now the other team, the other side. eles sabiam que o outro time já estava do outro lado. So finally, when the two meet, then this whole tunnel really goes through. Então, quando as duas equipes se encontraram, aquele túnel se completou. Now that ought to be the illustration of our prayer. Essa é a ilustração da nossa oração. Sometimes we pray, we never pray through. Algumas vezes nós não oramos o suficiente até atravessar, Our cortar. prayer even never penetrate into the ceiling A nossa oração nem mesmo atravessa o teto. and it bounce back. Ela simplesmente bate e volta. And sometimes you don't care anymore. E algumas vezes você nem se importa. You even forgot you have prayed. Você até se esquece que orou. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. if your prayer, you ought to be like a Hezekiah tunnel. A sua oração tem que ser como o túnel de Ezequias. You're not only pray, Você não apenas you ora. have to ask yourself, Você tem que perguntar a si have you mesmo. prayed through? Será que eu orei até atravessar a What does situação? that mean? O que significa isso? Is your prayer really reach the throne of grace? Significa que será que a sua oração chegou no trono da graça? Now, if that happened, Se isso aconteceu, don't forget. não se esqueça. You want God to change. Você quer que Deus mude. You want to move the hand of God, Você quer que a mão de Deus se mova which will change your environment. para que possa mudar o seu ambiente, Through suas your circunstâncias, prayer. por meio da sua oração. So, brothers, Então, irmãos, you are able to say, with God, nothing E impossible. você pode dizer, para Deus nada é impossível. What can you do? O que você pode fazer? Pray. Ora. You have to pray for God to move that hand. Você ora para que Deus mova a sua mão. When God twists his finger, Quando Deus move o seu dedo, thing is done. as coisas acontecem. So that's what you want. É isso que você quer. So that's why you want God hear your prayer. É por isso que você quer que Deus ouça a sua oração. Things change. E aí as coisas vão mudar. But the problem with this, O problema é o seguinte: we refuse to be changed. nós nos recusamos a sermos mudados. That's why it takes 7 years. É por isso que demora 70 anos. You see, brothers, Vocês veem, irmãos, through every prayer, God wants us to learn one lesson. por meio de cada oração, Deus deseja que aprendamos uma lição. We may be changed. Nós podemos ser transformados. Before God twists a finger in our environment, Antes que Deus possa mover o seu dedo em relação às nossas God circunstâncias, wants to twist a finger in your life. Deus deseja mover o seu dedo na sua própria It's vida. much easier for God to change our environment than you, É muito mais fácil Deus mudar as suas circunstâncias do que mudar você than me. e eu. That's our problem today. Esse é o nosso problema hoje. That's the problem with the remnant. Esse é o problema com o remanescente. Nothing wrong with the will of God. Não tem nada de errado com a They have vontade de Deus. visions. Temos visões. 8 visions. 8 visões. Now they are busy in the work. Agora estão ocupados com aquele trabalho. But now its main issue with God is this. Mas a questão central com Deus agora é a seguinte: Now they still haven't learned their lesson. eles ainda não aprenderam a lição. So the problem is not that whether God, what you want, when you fast, what you want the ears of God. Então, quando você jejua, o que você deseja é que obter os ouvidos de Deus. But before God give you his ear, Mas antes que Deus lhe dê os seus ouvidos, God wants you
your ears. Deus deseja os seus ouvidos. But the problem is this, we always stop up our ears. Mas o problema é que nós sempre tampamos os nossos ouvidos. For that reason, Por essa razão, we do not hear any word from the Lord. nós não ouvimos qualquer palavra do Senhor. Yet, we want God to hear our prayer. E ainda assim, nós queremos que Deus ouça as nossas orações. No wonder the Lord said, really? É de admirar que o Senhor diz, realmente é assim? For 70 years, Por 70 anos. really? For me? Realmente vocês fizeram isso por mim? When God put that question mark, Quando Deus coloca essa interrogação, isn't that sad? não é triste? You are in Jerusalem, Você já está em Jerusalém. no longer in Babylon. Não está mais na Babilônia. You are involved with a wonderful work. Você está envolvido com uma obra maravilhosa. But look at your spiritual condition. Mas olha a sua condição espiritual. Isn't the message for you and for me today? Será que essa não é a mensagem para mim e para você hoje? That's why you remember one of the miracles happened to the noble's son. Você se lembra que de um dos milagres do Senhor que foi com o filho daquele homem nobre? You know, there was a noble, Havia que- official, high official. Havia um alto oficial de alto He's a ranking. nobleman. Ele era um homem nobre. His son was sick, O seu filho estava doente. very sick in, Muito doente. in Capernaum. Lá em Cafarnaum. Now the father went all the way to Cana. Então agora o pai vai até Caná. He has no problem with the power of our Lord. Ele não tinha qualquer dificuldade com relação ao poder So do nosso that's Senhor. why he walked that way. Foi por isso que ele foi até aquela It's a direção. long way É um caminho longo. from Capernaum all the way to Cana. Então de Cafarnaum até chegar em Caná. So he prayed. Ele orou. Now he know that with Christ nothing is impossible. Ele sabia que para Cristo nada era impossível. So he said, Então ele disse: would you like to go down with me? Você viria comigo? As if our Lord touched the body of his son, É para que de alguma forma, como se o Senhor pudesse tocar no corpo do seu filho. his son would be cured. E assim o seu filho estaria curado. Isn't that Não wonderful? seria maravilhoso? Now, of course, behind that prayer, É claro que por detrás daquela oração, you know, this man of faith. ele era um homem de fé. He believed the power of Christ. Ele cria no poder de Cristo. He has no doubt about Ele that. não tinha dúvidas. Otherwise, he will never waste his time by traveling so far. De outra forma, ele não teria gasto tempo viajando por uma distância tão longa. He traveled from the 200 meters below the sea level Ele viajou de 200 metros abaixo do nível do mar and all the way to almost 1,000 above the sea level. até uma altitude de quase 1.000 metros acima do nível do mar. Now, brothers, Agora, irmãos, if it's not for the reason for you to know that Christ is able Não to é- do all these miracles, não é para simplesmente saber que Cristo era capaz de realizar esses milagres. you don't want to waste your time. Você não quer perder seu tempo. But brothers, Mas, he was irmãos, so desperate. Ele estava tão He desesperado. know that the Lord is able to cure his son. Ele sabia que o Senhor tinha poder para curar o seu filho. So he came and prayed. Então ele veio e orou. Now, at the end, we know the story. No final, nós conhecemos bem a história. Now, one thing very interesting. Uma coisa muito In interessante. that story, Naquela história, on one hand, por um lado, God answered his prayer. o Senhor responde a sua oração. His son was cured. O seu filho foi curado. At the same time, Mas ao mesmo tempo, God did not answer his prayer. o Senhor não respondeu a sua oração. What does that mean? O que significa isso? Listen carefully his prayer. Ouça cuidadosamente sua oração. Go down with me. Venha comigo, My son will be healed. e assim o meu filho será curado. You see? Você vê? He definitely believed in the power of God, Definitivamente ele cria no poder de Deus. in Christ. Em No Cristo. doubt about Não that. tem dúvida disso. But Mas he has his own method. ele tinha o seu próprio método. He has his own way. Ele tinha a sua própria maneira. If Christ is able to heal his son, Se Cristo de fato é possível ele curar o seu filho, he should go down there. então Cristo teria de He descer lá. probably have witnessed many occasions. Talvez ele tivesse testemunhado em várias ocasiões How Christ touched somebody and someone is cured. de como Cristo tocava alguém e aquela pessoa era curada. So all he wants is the presence of the Lord. Tudo que ele desejava era a presença If física do our Senhor. Lord is there, everything should be all right. Se o Senhor estivesse ali, tudo estaria certo. So you see, brothers and sisters, Então vocês veem, he irmãos. believed in the power of God, Ele cria no poder de Deus, but somehow he believed his own wisdom. mas de alguma forma
ele ainda acreditava na sua própria sabedoria. Somehow he thinks his wisdom probably is better than God's wisdom. Ele achava que de alguma forma a sua sabedoria era melhor que a de Deus. But God's way is always higher than our way. Mas os caminhos de Deus sempre são mais altos que os nossos Sometimes we caminhos. pray, Algumas vezes nós oramos brothers, Irmãos, according to our way. de acordo com o nosso próprio jeito, da We nossa própria ask maneira. Lord to listen to our E prayer. então nós pedimos para o Senhor ouvir a nossa oração. But the problem is this. Mas o problema é o We seguinte: still obsessed with our own wisdom. ainda estamos obcecados com a nossa própria sabedoria. We already planned so well. Nós já planejamos tudo tão bem. We just want the signature from the Lord. Queremos apenas que o Senhor assine embaixo. That signature means the answer to the prayer. E essa assinatura significaria a resposta à oração. But if you read the whole thing, Mas se você ler tudo, it's your plan. ali de fato é It's que your planejou. way. É a sua Now maneira. you want him to E você quer- give you a signature. Você quer apenas que Deus assine embaixo. Brothers, sisters, Irmãos e you irmãs. want him to change, not you to be changed. Você quer que o Senhor mude, não que você mude. Now, brothers, sisters, Agora, irmãos e irmãs, if God will twist his finger in the environment, se Deus realmente pode mover o seu dedo no ambiente, God has to deal with this person who pray. Deus tem que lidar com a pessoa que ora. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs. some miracle ought to happen with this person. Algum milagre tem que acontecer com essa pessoa. What person? What a miracle? Que milagre? Not my will, but your will, Lord. Não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. So you see, brothers, Então vocês veem, for irmãos, that reason, por essa razão, Christ refused his prayer. o Senhor recusou aquela oração. And that moment, E naquele momento, he said, your son is healed. ele disse, o teu filho está curado. With one word, Com apenas uma palavra, from a distance, à distância, without his presence, sem a sua presença physical física, presence, just one word, apenas uma palavra, he was healed. aquele filho foi curado. So in that prayer, Então naquela oração, yes, God answered the prayer. sim, Deus ouviu a oração His son was cured. e o seu filho foi curado. But God did not answer that prayer. Mas o Senhor não ouviu aquela oração. God only gave him the word. O Senhor deu apenas a ele uma palavra. But the moment he spoke, Mas no instante em que ele proferiu, the moment he was cured. foi o momento em que aquele filho foi curado. So now we understand. Então agora nós compreendemos With the experience of noble son, a experiência com o filho daquele homem nobre. he went a long way. Ele viajou por uma distância grande. From Capernaum to Cana. Cana, De Cafarnaum até Caná. the way of prayer. Aquele foi um caminho de oração. But now when he come back, Agora quando ele volta, brothers and sisters, irmãos e irmãs, when his prayer was answered, ele vai ver quando que foi que a sua oração foi respondida. the moment when Christ speaks. Foi exatamente no momento em que o Senhor Jesus pronunciou aquelas palavras. He didn't see his son be cured, Ele não viu o seu filho ser curado, but he knows his son is cured mas ele sabia que o seu filho tinha By sido what? curado. Por quê? by the word. Por causa da palavra. What is faith? O que é fé? Faith means that you already have the word. Fé significa que você já tem a palavra And you believe what God has spoken. e você crê naquilo que Deus já falou. So then you discover Então você descobre from Cana back to Capernaum. Então, naquela viagem de Caná de volta a Cafarnaum, That way is the way of faith, aquele caminho era um caminho da fé, or the way of praise. ou o caminho do louvor. Now you ought to start to pray. Então você já tem que começar a louvar. The Lord already answered your prayer. O Senhor já ouviu a sua oração. But unfortunately, Mas infelizmente, many of us, muitos de nós, when we go up with prayer, quando nós subimos em oração when we come down with prayer, e nós descemos com oração, only when we reach Capernaum. somente quando a gente chega em Cafarnaum. If our Lord Jesus also in Capernaum, Se nosso Senhor Jesus também estiver em Cafarnaum, we have the answer of that prayer. aí que nós temos a resposta da oração. Do you see that? Vocês vão ver You isso. pray Você ora and the answer. e aí a resposta. Only on the Monday, on the Sunday you pray. Então no domingo você ora. On the next Sunday, No próximo you domingo get what you want. você obtém o que você quer. In the first Sunday, No primeiro domingo you want a watch. você quer um relógio. And the following Sunday, No domingo seguinte the Lord give you the watch. o Senhor te dá um relógio. That's all. Só isso. That's our prayer. Essa é a nossa oração. Even you pray for 70 years, Ainda que você ore por 70 anos, you never change. você nunca muda. But through this lesson, Mas por meio dessa you lição, learn something. você aprende algo. Not my will, but His will. Não a minha vontade, mas a tua His will vontade. is much higher than my way.
A tua vontade é muito mais alta do que a And minha more vontade. than that, E os teus caminhos mais through altos que os meus this caminhos. lesson, Por meio dessa lição, I learned the lesson of faith. eu aprendi a lição da oração. Now I begin to walk the way of faith. Agora então começa a caminhar no caminho da fé. So between these 2 Sundays, Entre esses 2 domingos, on Wednesday, na quarta-feira, I still do not have my watch. eu ainda não tenho meu relógio. But when I pray, Mas quando eu oro, when I study the word, quando eu estudo a palavra, I have the word from the Lord. eu tenho a palavra do Senhor. The Lord already answered O you. Senhor já te respondeu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, you have the third point você tem um terceiro ponto. in your journey of prayer. Na sua jornada de oração, Not the beginning, não apenas o princípio, not the end. não apenas o final. You have middle point. Você tem aquele ponto Do intermediário. you see that? What Você is vê the isso? middle point? Qual que é esse ponto You still intermediário? do not see the watch, Você ainda não vê o relógio, but you know the Lord already gave you the mas watch. você já sabe que o Senhor já te deu o relógio. So from Wednesday to the following Sunday, Então, desde quarta-feira até aquele outro you domingo, walk in the way of faith. você vai ter que caminhar no caminho da You fé. begin to praise Você começa a louvar. that way of praise. Esse é o caminho do louvor. Now, brothers and sisters, Então, irmãos e how irmãs, rich is our prayer life? quão rica é a nossa vida de oração. That's how the Lord answers our É prayer. assim que o Senhor responde às nossas orações. So you see, brothers, Então, vocês veem, irmãos, this remnant, they have to learn how to fast. aqueles remanescentes precisavam aprender como jejuar. If you know how to fast, then you know how to feast. Se você souber como jejuar, você saberá como festejar. Now, thank the Lord. Então, graças ao Senhor. Now you know, in order to feast, Então, você sabe que para poder festejar, God has to enter your prayer. Deus tem que responder a sua oração. God has to give the ear to you. Deus tem que abrir os seus ouvidos a você. But brothers, Mas, because they do not have ears to hear. Mas pelo fato deles não terem ouvidos para ouvir. What happened in last 70 years? O que aconteceu naqueles últimos 70 anos? Now we come to verse 13 of the chapter. Então nós chegamos agora ao versículo 13 desse capítulo 7. Now, as if God summarized what happened. É como se Deus agora fosse resumir o que tinha acontecido. Verse 13. Versículo 13. When I call, they did not listen. So when they call, I would not listen, says the Lord Almighty. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. The issue is with listening. A questão está no ouvir. You fast because you want me to listen to you. Você jejua porque você deseja que eu te ouça. But before I listen to you, Mas antes de eu ouvir você, I sent many times the prophets. eu já enviei muitas vezes os I profetas. spoke to you through many ways. E eu falei com você de diversas maneiras. Through the word from Genesis to Revelation. Por meio da palavra de Gênesis até Apocalipse. Through the inner anointing. Por meio daquela unção The interior. still small voice. Aquela voz mansa e suave. Why you never listen? Por que você nunca ouviu? You see, brothers? Vocês veem, irmãos? You understand? Você entende? Fasting is not just fasting. Jejuar não é apenas jejuar. Because fasting, you want the Lord to listen. Porque no jejuar você deseja que o Senhor te ouça. But before the fasting, Mas antes do jejuar, you already hear the word of the Lord. você já ouve a palavra do The Senhor. problem is this. O problema é o seguinte. We are so capable, can do something without hearing anything from the Lord. Nós somos tão capazes de fazermos tudo sem ouvirmos o Senhor. You even know the direction. Você até mesmo sabe a direção. That's your fasting. Esse é o seu jejuar. You see, my brothers and Então sisters? vocês veem, meus irmãos e irmãs? That's the way of proper fasting. Essa é a maneira de conduzir o So, jejuar corretamente. they ought to learn the É lesson. isso que eles tinham que aprender, essa So, lição. chapter 7, Então, capítulo 7. God touched the nature of fasting. Deus toca na natureza do jejuar. Actually, this is the art of prayer. De fato, é a arte da oração. A kind of prayer God will answer. É o tipo de oração que Deus ouve. But now when you come to chapter 8, Agora, quando chegamos ao capítulo 8, now our God has to answer the other part of the question. Deus agora responde a outra parte da pergunta. The question original was this: should I mourn and fast in the fifth month as I have done for so many years? Versículo 4. 3. A pergunta é: continuaremos nós a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? They have reason for ask that question. Eles tinham uma razão para fazer essa pergunta. Probably another 2 years
this whole house will be complete. Talvez em apenas 2 anos aquela casa seria completada. Now, the house of God no longer in ruin. A casa de Deus não mais estava em ruínas. The city of Jerusalem is no longer empty. A cidade de Jerusalém não estava mais vazia. Now, do you think this is still the time for us to have fast, to feed fast? Ainda é momento de ainda jejuar? That means that God already showed his smiling face. Então significa que Deus já havia mostrado a sua face sorridente. It means that somehow God already answered our prayer. Significa que de alguma forma Deus já tinha ouvido a nossa oração. Now, that's behind that question. É isso que está por detrás dessa So pergunta. that's why in chapter 7, God deals with the nature of fasting. É por isso que no capítulo 7 Deus trata com a questão da natureza do jejum. Now God wants to answer when they should feast. E agora então Deus responde quando eles deverão Because in festejar. answering the question, God talked about fasting and feasting. Porque naquela pergunta Deus tocou nessas duas questões, do jejum e do festejar. But now the same thing. Agora a mesma coisa. If the house is completed, Então se a casa já está completa, if somehow terminada, the will of God is accomplished, se de alguma forma a vontade de Deus já está it ought to be the foi time, alcançada, ought to be the time for fast feasting. então já tem que ser a hora de poder festejar. Now we are feasting. Então agora nós estamos If festejando, somehow the God's heart is satisfied. porque de alguma forma o coração de Deus foi satisfeito. So now, brothers and sisters, Então agora, irmãos e God irmãs, wants to answer that question. Deus deseja responder aquela Yes, pergunta. you are on their way. You are on your way. Sim, você está prosseguindo no seu caminho, From fasting to feasting. do jejum para festejar. After a long night, Após uma longa noite, you see some sign of dawn. você já vê o sinal do alvorecer ali. And you find in the sky, give you some impression that now the day should dawn E quickly. você já percebe no céu que o dia já está para amanhecer. So you see, brothers and sisters, that's why the question has been asked. É por isso que essa pergunta foi feita. It's a typical question. É uma pergunta It's típica. a very important É question. uma pergunta muito importante. Now, as if they are in the juncture, they are in the borderline between fasting and feasting. É como se estivesse exatamente naquele limiar entre o jejum e o festejar. To fast or not to fast? Jejuar ou não jejuar? Indeed, this is the question here. Essa é a pergunta aqui. So our Lord really answered that question. Então o Senhor realmente responde aquela pergunta. So first, chapter 7, Então, primeiro capítulo 7, but now chapter 8. mas agora chegamos ao capítulo God 8. had to talk about why you will be feasting. Deus agora vai explicar por que eles poderiam Again, festejar. something to do with God's desire. De novo, é alguma coisa que tem a ver com o desejo, com a vontade de Deus. So again, God poured out his heart to them. Mais uma vez, Deus abre e derrama o seu coração para com If eles. you are feasting Se vocês estão festejando, only for yourself, é só para vocês mesmos? you have no room for your feasting. Não tem espaço para mim no seu festejar? You are feasting because you are happy. Você está festejando porque você está feliz? But you never know that actually you are happy because he's happy. Você não sabe que de fato você está feliz porque Ele está feliz. You are satisfied because God is satisfied. Você está satisfeito porque Deus está This is satisfeito. true feasting. Essa é o festejar The verdadeiro. time shall come. O tempo virá. God is working to that direction. Deus está operando nessa direção. You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e Now irmãs? you can understand. Agora você pode entender. As if now almost the night is over. É como se a noite já estivesse terminando. Now you can see the sign of the morning. Você já consegue perceber os sinais do alvorecer. Now these people try to greet the morning Então aquelas pessoas estavam querendo dar boas-vindas da because manhã. the greet is coming. The morning is coming. Porque amanhã estava chegando. So that's the question. Essa é a pergunta. So that's why chapter 8, 7 and chapter 8 É por isso que você vê o capítulo 7 e o capítulo 8. is between the first 6 chapters Então está entre os capítulos de 1 a 6 and chapter 9 all the way to chapter 14. e do capítulo 9 até o capítulo 14. You see, brothers, Vocês veem, irmãos? it's a borderline between fasting and feasting. Então aqui está aquele limiar entre jejuar e So festejar. 7 and 8 actually paved the way for the portion of between chapter 9 to the chapter 11, Então, chapter 14. os capítulos 7 e 8, eles preparam aquilo que virá nos capítulos de 9 a 14. First 6 Os chapters, primeiros 6 capítulos, the visions. as visões. The last, from chapter 9 all the way to chapter 14. Do capítulo 9 ao capítulo 14. Remember, Lembre-se, these are the prophecy. ali estão as profecias. Now, when you see the prophecy, Quando você vê as profecias, you ask one question. você faz uma pergunta. Do you think the dawn will come? Você de fato acredita que o alvorecer chegará? Now, we are busy in building.
Nós estamos tão preocupados e ocupados em edificar. Do you think there's a future for the temple? Mas você acha que há futuro para o templo? Why the temple? Por que o templo? Why we come back here? Por que nós retornamos aqui? This only means to an end. É apenas um meio para se alcançar um fim. So, brother, sister, Então, irmãos e when you irmãs, see the goal, quando você vê o alvo, then you know the morning has come. então você sabe que o alvorecer está chegando. So may the Lord speak to our Que o hearts. Senhor realmente fale aos nossos corações. We'll ask one question. Nós vamos fazer uma pergunta. Does church have a future? Será que a igreja tem futuro? Does the work of recovery have a future? Será que essa palavra de restauração tem futuro? That's very important question. É uma pergunta muito importante. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos, and you discover God will answer that question between chapter 9 and chapter 14. você verá que Deus responderá essa pergunta dos capítulos de 9 a 14. The visions, As visões the prophecy. e agora as profecias. The vision, As visões the prophetic words. e a palavra profética. But in between Mas entre essas duas, chapter 7, você tem o capítulo And 7 chapter e o capítulo 8. 2 years before the completion of the temple. 2 anos antes do templo ser construído. ter 2 terminado a construção. years after the visions being given. 2 anos após aquelas visões terem sido dadas. Now in the borderline. Agora naquele limiar. Here, some important lesson for them to learn. Há agora uma lição importante para eles aprenderem. God has something to say. Deus tem algo a dizer. So, if you want to understand Se você quer compreender the last chapters of this book, os últimos capítulos deste livro, 7, 8 is very important key. a chave importante está nos capítulos 7 e 8. So now we are in this very important part. Nós estamos exatamente nessa parte tão importante. So when you come to chapter 8, De forma que quando você chega ao capítulo 8, and somehow God pour out his heart. de alguma forma Deus abre e derrama o seu coração. If you listen carefully what the Lord says, Se você ouve cuidadosamente o que o Senhor diz, now you know agora você sabe how selfish we are. quão egoístas nós somos. We are waiting for the day dawn. Nós estamos aguardando que o dia amanheça, No more tears. para que não haja mais No lágrimas, more weeping. que não haja mais choro. The sorrow will be changed into joy. Aquela tristeza vai ser transformada em From gozo. fasting to feasting. Do jejum ao We are festejar. no longer hungry. Não temos mais fome. Our stomach will be filled. O nosso estômago será preenchido. Of course, we are joyful. Sim, estamos com grande alegria. Just for yourselves. Mas é só para vocês mesmos? The word just for yourself. Essa palavra apenas para vocês mesmos? Chapter 8. Capítulo 8. God will pour out his heart. Deus, então, ali vai abrir o seu coração. When you celebrate, when you have your feast, Quando você, então, estiver festejando, not only for you, não será apenas para você, also there's room for God himself. mas também haverá espaço para o próprio Deus. Actually, this is a source of our joy. De fato, Ele é a fonte da nossa alegria. If Mordecai was sad, Se Mordecai, de fato, estava triste, Esther also very sad. Esther também estaria triste. Remember, brothers and sisters, Lembre-se, irmãos e irmãs, when Holy Spirit is grieved in us, quando o Espírito Santo está entristecido, magoado dentro de you will nós, never feel happy. você nunca vai se sentir feliz. So thank the Então, Lord. graças ao Senhor. There are two kinds of happiness, Há 2 tipos de alegria two kinds of joy. e 2 tipos de gozo. We have a deeper joy. Nós temos aquele gozo mais profundo. Our joy, the source of joy is within, Então, a fonte, a origem desse gozo está lá dentro. because Christ has shown his smiling face. E é porque Cristo mostrou a sua face sorridente. The cloud did times over. E assim aquela nuvem se dissipou. When sun come out from the cloud, E quando o sol ele atravessa as nuvens, that's the moment we should be joyful. é neste momento que nós devemos nos regozijar. That's morning. Isso é amanhã. So, my brothers and sisters, Então, meus irmãos e irmãs, this is very important. isso é muito importante. And then chapter 8, Então, capítulo 8. God wants to pour out his heart. Deus deseja abrir e derramar o seu coração. Then you understand. E aí você vai entender. When we come to the matter of feasting, Quando chegamos à questão do festejar, because he's satisfied. isso acontece porque Ele está Now, satisfeito. when God pour out his heart, Quando Deus derrama o seu coração, unconsciously, inconscientemente, he says something more. Ele vai dizer algo mais. And something overlap with what he's going to show us
from chapter 9 all the way to chapter 14. E algo que de fato vai sobrepor com aquilo que ele vai falar dos capítulos de 9 a You 14. cannot stop that. Você não pode parar. Because now it is God who poured out his heart. Porque agora é Deus abrindo e derramando o seu coração. And if you really see that, Se você realmente ver isso, and then you should know então você vai saber when we should fast, when we should feast. quando você deve jejuar e quando você deve festejar. And behind in this chapter, Então, por detrás desses you will capítulos, find God's program. você vai perceber o programa, o plano And de then Deus. somehow it's tied up with the Daniel's vision. Então, de alguma forma, isso vai estar amarrado com a visão de Daniel. And then give us a timetable. E aí nos será dado um cronograma. The first 6 Os chapters, primeiros seis or 8 capítulos, chapters, os primeiros 8 capítulos, you find the chronological years here. você verá os anos em ordem cronológica Do you aqui. see that? Você vê isso? And what year of for the year of Dariah, 5th year or 4th year of Dariah? Então, quando fala do 5º ano do rei Dario, do reinado do rei Dario, assim por diante. We know the word happened during that time. E nós sabemos que aquela palavra aconteceu naquele momento. And that word really spoke to the people at that E time. aquela palavra foi falada às pessoas naquele momento. And how they were encouraged. Então, como eles foram encorajados? So no wonder in the first 8 chapters you have time element there. Então, nos primeiros 8 capítulos, você tem um elemento do tempo ali. Now, from chapter 9, no more time elements. Mas a partir do capítulo 9, não há mais esse elemento do No tempo. more local color anymore. No more local colors. No local colors. Local colors. Ok, não mais questões You see, momentâneas. no longer the time and the space in the time, no longer in the time and the space of Zechariah. Não era mais no tempo e no espaço de Zacarias. Because in first 8 chapters, Então, nos primeiros 8 capítulos, you know that this 8 chapter was locked in that time and space. então você percebe que aqueles capítulos estavam travados no tempo e no espaço. But from chapter 9, no longer there anymore. Mas a partir do capítulo 9, você não vê esse elemento de tempo mais. Because that's something to do with the 7 times 7. Porque tem algo a ver agora com 70 vezes 7. So starting from chapter 9, Então, começando o capítulo 9, 62 times 9. você vai encontrar 62 times 9. 62 vezes 9. Remember, 70 times 7, 70 vezes 7. you have 69 times 7 and 7. Você tem 69 vezes 7 e 7. Now, you see, but don't forget, 69 times 7 69 vezes 7 is equal to 7 times 7 and 62 times 7. é igual a 69 vezes 7 mais 7 vezes 7. Now, very interesting. É muito interessante. Starting from chapter 9, Começando no capítulo 9, all the way to the very end. até o fim. Remember, Lembre-se, is 62 times 7. é 62 vezes 7. Strictly speaking, Falando de maneira bem estrita. if you really come to the very end of the chapter, Se você chega ao final do capítulo, should be 63 times 7. de fato será 63 vezes 7. Now, I know you're all confused now. Eu sei que você está completamente Don't embolado worry about agora. it. Não se We'll preocupe. try to explain tonight. Vai embolar mais ainda de noite. But important thing is this. Uma questão importante é o seguinte. Now, from chapter 9 to chapter 14, Do capítulo 9 ao capítulo 14. now in the program of 70 times 7, Nesse programa de 70 vezes 7, now that belongs to 62 times 7 plus 7 at the very end. significa que vai estar contido um 62 vezes 7 mais os 7 vezes 7 do final. And then here when we come to 7 and 8, Quando nós chegamos ao capítulo 7 e 8, we should be able to see that 7 times 7. nós podemos então enxergar o 70 vezes 7. And then before the 7 times 7, Antes do 70 vezes 7, it's already mentioned quite clearly in the first 8 chapters. é muito claramente mencionado nos primeiros 8 So capítulos. that's very interesting. É muito interessante. But I think we have to wait until tonight. Nós temos que aguardar até hoje à noite. Now, I really think that you should do your homework. Eu acho que você tem que trazer uma calculadora. Não, tem que fazer o seu para casa. And so, if possible, try to read more and more of these chapters, following chapters. Então, lê mais e mais esses capítulos que se seguem. And you will find that this word is very rich. Você vai descobrir que essa palavra é muito rica. Otherwise, if you are not familiar with it, you cannot appreciate it that much. Se você não estiver familiarizado com esses capítulos, você não vai apreciar muito, não. I think that's all for this morning. Eu creio que é o suficiente para essa Let's manhã. pray. Vamos orar.
Senhor, nós te damos graça mais uma vez, Senhor, por essa palavra. E, Senhor, como nós precisamos aprender contigo, Senhor. Senhor, a realidade que o Senhor deseja ganhar em nós. Senhor, que o Senhor possa nos livrar de qualquer tipo de demonstração hipócrita, Senhor. Que o Senhor realmente nos livre daquilo que é apenas demonstração, mas que o Senhor possa ganhar essa realidade. Senhor, clamamos ao Senhor por esse dia que está diante de nós. Encomendamos as nossas vidas, Senhor. E, Senhor, que realmente o Senhor tenha prazer, o Senhor satisfaça, Senhor, com aquilo que fizermos, com aquilo que falarmos durante esse dia. Senhor, encomendamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Agradecidos por aquilo que o Senhor tem nos falado. No nome do Senhor Jesus. Amém.